E é uma alegria muito grande estar aqui nessa tarde, e para refletirmos, melhor dizendo, sobre um grande mistério, uma coisa maravilhosa, que é justamente a Santa Eucaristia. A Eucaristia, o mistério de Jesus Eucarístico. Como se diz, mistério já é mistério, né? Mas nós podemos fazer alguma reflexão, algum ponto de reflexão sobre esse mistério, porque nós somos católicos, não é verdade? Somos católicos. Que coisa boa ser católico. E o católico tem obrigação de conhecer sobre a sua igreja e se aprofundar, mergulhar na medida daquilo que lhe é possível. E olha que a nossa igreja nos oferece tantas formas de nós aprofundarmos o conhecimento, principalmente sobre os seus sacramentos. O sacramento da Eucaristia. Muitos dizem aqui, outros ali, nós católicos todos adoramos a Jesus, mas muitas das vezes ficamos sem entender por que Jesus cria um sacramento desse. Por quê? Uns dizem, é porque Jesus foi de uma humildade extraordinária, e foi. Porque Jesus é Deus, Ele pode. Claro. Mas será que foi somente por isso? Tudo isso é verdade. Mas Jesus, na sua grandeza, olha, o tema é vastíssimo, a Eucaristia é vastíssimo. Nós precisaríamos de um dia inteiro para refletir sobre a Eucaristia. Nós temos um tempo muito breve agora. Eu vou pedir que vocês me ajudem. Quem trouxe a Bíblia, por favor. Nós vamos utilizar essa Bíblia e vamos correr, não é? O máximo possível. E agora parece que temos um BGzinho aí, né? Um fundo musical aí que não é apropriado para o tema. Mas, por isso eu conto com... É muito importante o que nós vamos ver aqui agora. Muito importante. Se você mergulhar comigo nisso aqui que nós vamos refletir, nós vamos ver várias passagens. Eu não sei por conta desse som que está tocando aí, se você aí atrás está dando para mim entender. Está dando para mim entender bem, né? Pelo jeito o som vai aumentar mais ainda. Mas nós vamos em frente. Como diz o tema, como diz o Monsenhor Jonas Abib, né? A batalha é grande e o inimigo não quer que nós nos aprofundemos principalmente nesse tema. Dom Bosco, em seus sonhos, Dom Bosco teve vários sonhos. Dom Bosco é o fundador da Ordem Salesiana. E em seus sonhos, em um dos seus sonhos, ele viu a barca que ele disse ser a igreja, uma grande barca, em meio a uma grande tempestade, onde essa barca era jogada de um lado para o outro, de um lado para o outro. No leme dessa barca estava o Santo Padre, ou seja, essa barca era a Santa Igreja. Veja, e a barca não afundava. Ela não afundava. Vou ter que falar um pouco mais alto para tentar cobrir um pouco esse sonho, desculpa, tá? E a barca ela não afundava, porque de um lado
tinha dois pilares onde ela estava ancorada, amarrada. Um dos pilares era Nossa Senhora Auxiliadora, e o outro pilar era a Eucaristia. Agora vejam vocês a importância para nós católicos desses dois pilares maravilhosos, e que, aliás, vejam bem, muitos cristãos não católicos, com respeito a todos eles, digno de todo respeito nosso, mas muitos deles não acolhem justamente esses dois pilares. Por isso é tão importante nós entendermos a importância deles, dos dois pilares: Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, e a Eucaristia. Então, nós agora nesse momento vamos refletir justamente sobre um deles, que é a Eucaristia. Gente, esse som é a batalha, é a batalha, pode ter certeza, é a batalha, mas é também diversão. Ninguém está fazendo isso aí por maldade. Quando eu falo é a batalha contra o inimigo, não é contra as pessoas que estão se divertindo, entendam bem isso. Mas o inimigo, ele arma, ele incentiva, ele movimenta para trabalhar contra essas verdades. Não as pessoas, são nossos irmãos, entendeu? Pessoas que Jesus veio por elas, que são pessoas maravilhosas. Entende? Eu estou dizendo isso também porque está sendo gravado. Esse vídeo, essa palestra também vai ao YouTube, eu acredito, certo? O nosso querido Valério vai colocar. Então você, meu irmão, que está nos acompanhando agora, entenda bem isso. Não sei se você vai estar ouvindo bem, mas essa batalha é grande. Preste atenção nesses pontos que você também vai refletir com ele. Abra a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 12. Livro do Êxodo, capítulo 12. E enquanto você abre, eu vou pedir que nós rezemos uma Ave Maria por cada um desses irmãos que estão passando aqui agora, para que Nossa Senhora possa cobri-los com o seu manto protetor, livrando-os de todo o mal, livrando-os de todo o mal. E essa brincadeira ela vai, prossiga na santa paz, sem violência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos mais uma Ave Maria, até baixar um pouco esse som. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu só vou pedir se alguém puder me arrumar um copo d'água, porque eu acabei falando um pouco mais alto aqui e a garganta sentiu um pouco. Então, gente,
É uma bênção, né? Se divertir. E sejam felizes, na verdade, é muito bom. Ninguém pode criticar nem maldizer de modo algum. Tá bom? E eles não fizeram isso por maldade, pode ter certeza disso. Tá? Vocês abriram o livro do Êxodo, capítulo 12? Amém? Amém? Livro do Êxodo, capítulo 12. Foi até bom que deu um tempinho para procurar mais, né? Eu não sou muito craque em estar procurando também não. Às vezes eu demoro bem pouquinho, tá? Não sou tão rápido não. Vejam vocês, o Pai, Deus, prometeu libertar o seu povo, o povo hebreu. Prometeu libertar. E essa promessa, Deus começou a realizá-la através de Moisés. Nesse capítulo, a gente vê um momento chave desta libertação do povo que estava cativo no Egito. Eu vou ler, por mais que seja longa, mas eu vou ler essa passagem e vocês vão me acompanhar. Eu vou ler de um certo modo rápido. Em alguns trechos eu vou parar um pouquinho só para a gente refletir alguma coisa, mas é importante que vocês captem, fiquem bem atentos a esse trecho que é muito importante no que se refere ao tema de hoje. Instituição da Páscoa. Aliás, nós estamos justamente nesse período. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este mês será para vós o princípio dos meses, tê-lo-eis como o primeiro mês do ano. Dizia a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre as 2 ombreiras e sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente, com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, queimá-la-eis no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis cingidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Você sabe o que quer dizer Páscoa? É a passagem. É a passagem do Senhor. Versículo 12. Naquela noite passarei, diz o Senhor, passarei através do Egito e ferirei os primogênitos dos animais e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção, entre parênteses. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isto de geração em geração, pois é uma instituição. Quem está lendo comigo? Vou repetir, vocês vão ler comigo, por favor. Fareis isto, leiam comigo. Fareis isso de geração em geração, pois é uma... Ninguém leu. Pois é uma instituição perpétua.
Se você está me acompanhando, mesmo sem ler, mas você entendeu a palavra que disse o Senhor. É uma instituição o quê? O que é perpétua para você? Não tem fim. Perpétua é para sempre. Deus instituiu algo aqui que não terá, não pode ter fim. Versículo 15: comereis pão sem fermento durante 7 dias, logo ao primeiro dia tirareis de vossas casas o fermento, pois todo o que comer pão fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, será cortado de Israel. Eu acho que eu li, mas vocês estão me acompanhando. No primeiro dia, assim como do 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardarás a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração. E Deus repete, de geração em geração. E Ele repete mais uma vez. Quem está lendo, por favor? É uma instituição perpétua. No primeiro mês, desde a tarde do 14º dia do mês até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento. Vejam vocês, Deus está falando aqui para o povo hebreu, para o seu povo, que o libertará. E Deus institui uma festa. Ele diz como deve acontecer essa festa. E não é uma instituição qualquer. Pelo amor de Deus, eu estou lendo a palavra de Deus, entendam isso. Não é uma instituição qualquer, é uma instituição repitam por favor, é uma instituição perpétua. Não pode ter fim. Ninguém pode mudar isso aqui. Ninguém. Vamos agora. Vejam vocês. Nós estamos correndo um pouquinho, tá? Em Isaías 6. Isaías 6. Quem está com a Bíblia da Ave Maria, a página 947, para andarmos rápido, porque nós vamos ter mais os 2 temas e perdemos alguns minutos preciosos, pela alegria dos nossos irmãos. Isaías capítulo 6. Você está lembrado que nós lemos agora há pouco? Deus instituiu uma festa, a Páscoa. Era uma instituição perpétua, uma celebração com os pães sem fermento, uma celebração onde o cordeiro ia ser imolado, onde podia ser também um cabrito. Deus mostrava aquele instante onde os que tinham mais, os que tinham menos, mas que fizessem parte desse momento, tomassem parte, e era uma instituição perpétua. Desculpe estar repetindo muito isso, que é para que a gente entenda a grandeza do que nós estamos refletindo, para que nós participemos com amor e com alegria quando estivermos vivendo o sacramento da nossa Santa Igreja. Vejam vocês. Amém? Vou ler mais uma vez praticamente o capítulo todo. Isso é o profeta Isaías. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor, diz o profeta, sentado num trono muito elevado. As franjas do seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face, com outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, 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 3 vezes. É o Senhor Deus do universo, a terra inteira proclama sua glória. A este brado as portas estremeceram em seus gonzos e a casa encheu-se de fumo.
Ai de mim, gritava eu, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo também de lábios impuros, e entretanto meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou em minha direção. Agora olhem bem, por favor. Trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Prestaram atenção? Assim que essa brasa que o profeta via na mão do anjo que ele tirou do altar e trouxe e tocou nos lábios impuros deste pobre, miserável pecador, como se dizia o profeta, o seu pecado foi tirado. Vejam vocês, recordando com vocês agora, o que foi João Batista quando viu Jesus, ao se aproximar dele? João Batista disse o que para Jesus? Eis o que tira o... Repitam por favor. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Instituição perpétua. Jesus é lindo. Oh, Jesus maravilhoso. Que Jesus. Amemos a Jesus. Amemos a nossa igreja maravilhosa. Eu te pergunto, sem desmerecer nenhuma das nossas igrejas, meus irmãos, todos somos felizes por amarmos a Jesus. Você também que nos assiste neste vídeo. Agora, a felicidade de ser católica, de ser católico, é maravilhoso. É grandiosa essa felicidade. Porque eu olho para as nossas igrejas cristãs, sem desmerecer nenhuma delas, mas eu pergunto a vocês: onde está a instituição perpétua? Quem aboliu? Quem foi que ousou abolir essa instituição que Deus... Porque os judeus ainda fazem essa Páscoa, porém eles ainda aguardam o Messias. Mas aquele que tira o pecado do mundo, ou seja, Jesus já veio, e nem Jesus ousou abolir esta instituição. Nem Jesus. Vamos no livro de Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Amém? Vou ler, vamos entendendo. Capítulo 22. Aproximava-se a festa dos pães sem fermentos, chamada Páscoa. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas buscavam o meio de matar Jesus, mas temiam o povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais para se entender com eles sobre o modo de lhe entregar. Eles se alegravam com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Também ele se obrigou e buscava a ocasião oportuna para o trair, sem que a multidão o soubesse. Raiou o dia, versículo 7. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: onde queres que a preparemos? Ele respondeu: ao entrar na cidade encontrarás um homem carregando
uma bilha de água, seguiu até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: o mestre pergunta-te, onde está em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com eles os apóstolos à mesa, e com ele os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que se cumpra o reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribuí-o entre vós, pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue que é derramado por vós. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você viu o que Jesus, o que eu estou dizendo, desculpe, vocês sabem de como, mas é bom que a gente encaixe essa reflexão. Retornando à instituição perpétua, Deus faz perpétua, ninguém pode abolir, ninguém, foi Deus quem instituiu. E Jesus sabia que naquele momento haveria, porque Jesus é conhecedor de todas as coisas, os judeus iriam continuar com a celebração da Páscoa. E nós cristãos, e eis aqui, como diz São João Batista, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Refletindo em Isaías, aqui fecha o grande mistério da Eucaristia. Olha para teu irmão e diz assim: meu irmão, que bom que eu sou católico. Diz para ele, dá esse testemunho. Que maravilha ser católico, porque eu tenho. Abra seu coração e jamais deixe que alguém te engane com meias palavras, com meios versículos da palavra de Deus. Assim como Satanás tentou enganar a Jesus, que óbvio que jamais conseguiria, com a própria palavra de Deus. Mas você respeite todos os cristãos, todos eles, não menospreze nenhum deles, porque Deus, a misericórdia de Deus é infinita e não cabe a nós julgar a ninguém. Foi uma ordem de Deus. Mas você tem a obrigação, sendo católico, de conhecer a grandeza de ser católico, a grandeza de ser católica. Meu irmão, minha irmã, vamos lá em Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 23. Veja o que São Paulo nos ensina. Eu recebi do Senhor, amém? Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim.
Assim, todas as vezes que comerdes deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. A culpa não é do pão. Será culpável não do pão, mas será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Continuemos a leitura deste cálice do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir, olha a palavra, aquele que o come e o bebe sem distinguir, sem fazer a distinção do que está comendo, ou seja, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos. Olha que segredo o Senhor nos revela aqui na Eucaristia. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, assim vossas reuniões não vos atrairão à condenação. Aqui São Paulo já fala da fome carnal, fome biológica. Se você quer achar que vai comer aquele pão para se saciar com o trigo, com o pão para encher sua pança, tem nada a ver. Aquele é o pão dos anjos, é a brasa que foi retirada do altar, vista pelo profeta Isaías, que vai tocar os teus lábios e vai te purificar. Distinga ali, faça a distinção de que ali é verdadeiramente o corpo e sangue do Senhor. E se ainda resta alguma dúvida em seu coração, vamos para João 6. Esse vocês até já sabem de cor, né? Mas vamos lá, de qualquer jeito. João 6, capítulo 51. Poderia ser lido muito mais. Não, vamos do versículo 41. Não há problema. É Deus falando, não importa que eu acrescente ou diminua, mas o que é mais precisa a palavra de Deus e fica mais claro no seu coração. Versículo 41. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Olha que coisa linda. Ele é cordeiro, é pão, é uma mistura incrível, né? Mas está ficando claro para nós? Tá ou não tá, gente? Tá. Deus esclarece para nós essa grandeza. Murmuravam então dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como pode dizer desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, venha a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, este é que viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. E ele repete: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Olha que grandeza nós estamos refletindo, gente. E o pão que eu hei de dar, olha, é a minha carne para a salvação do mundo. Sobra, não sobra?
coisas aqui ditas por Jesus para o nosso entendimento, gente. Qual a dúvida? Por que a confusão? Eu participei de um culto de uma igreja evangélica, respeitosamente, um culto de formatura, e fui com amor e com respeito. A reflexão é da palavra de Deus. A reflexão é da palavra de Deus. E fui. Lindo, maravilhoso. Eles são maravilhosos naquilo que fazem. Primo pela qualidade, estão de parabéns. E refletiram a palavra de Deus sabiamente. No entanto, chegou um determinado ponto, acabou. Faltou o alimento, o pão dos anjos. Eu saí dali com alguma sabedoria do que foi ensinado, mas me faltou algo para me preencher por completo: a brasa do altar, o cordeiro, aquele que me purifica, aquele que tira o pecado do mundo. O Senhor diz: e o pão que eu te dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar de comer a sua carne? Vocês sabem de que carne? Que era a carne de Jesus, mas sabem de que forma nós íamos nos alimentar? Hoje nós sabemos. Os judeus tinham o direito de ter aquela dúvida. Eles tinham o direito, mas nós não mais. Por favor, parem. Meu irmão evangélico, você que me assiste respeitosamente, você pode voltar. Venha, em nome de Jesus. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne, Jesus é insistente, não? É verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Jesus insiste: não é um pão comum, não é um pão qualquer, não é nem sequer parecido com aquele maná que foi milagroso. Então, o que é que nos falta? Toda vez que eu entrar numa igreja agora, na Santa Missa, participar da Santa Eucaristia, jamais eu vou estar displicente com este momento, porque ali é o Calvário de Jesus, é a imolação, é a atualização do Calvário, é Jesus vivo, presente no altar, que se dá como alimento. Jesus não aboliu a instituição perpétua, Ele preservou aquilo que o Pai disse. Veja como Jesus é maravilhoso. Não pode haver dúvida de que Jesus é Deus. Se fosse um homem qualquer, faria o seu bel prazer, por raiva dos judeus. De modo algum. Ele era um bom judeu, ele sabia que quem instituiu aquele momento da Páscoa foi o Pai, e não poderia jamais ser abolido. Agora eu te pergunto, meu irmão, qual cristão, se Jesus não aboliu, qual cristão pode abolir essa instituição perpétua? O Papa? Se ele abolir, do fora da igreja. O padre? Se ele abolir. O bispo? Do fora da igreja. Porque não condiz com a palavra de Deus.
Alguns cristãos acharam o direito de dizer que não havia necessidade. Desculpe, mas para esta igreja eu não vou. Sou feliz por ser católico. Não para menosprezar os outros, mas porque a nossa igreja mantém perpétua essa instituição do próprio Deus, em Jesus, na Eucaristia. Vamos adorar hoje. Vamos ter essa oportunidade de adorar daqui ao final desse encontro, após a próxima palestra, esse Jesus. Se nós entendêssemos, nós choraríamos de alegria. Adoraríamos com mais respeito e amor. Participaríamos mais da Santa Missa com mais respeito e amor. Essa Eucaristia. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Eu peço a você que fique de pé, por favor. Os meninos da música. Desculpe a emoção. Eu também sou gente. Como vocês. É porque muitos não conseguem entender isso. E Deus nos trouxe nessa tarde para entendermos essa grandeza. Como Jesus é bom. Ele não menospreza ninguém. E nem compete a nós nos ufanarmos de orgulho por termos a Eucaristia. Ao contrário, vamos amar os nossos irmãos para que eles entendam essa grandeza. Coloca a mão no teu coração. Vai agradecendo ao Senhor por esta tarde, por este encontro. Senhor, eu vos agradeço.